Dizia-se que o Barça de Pep era o limite da física, que ninguém voltaria a ver tal domínio ofensivo, mas hoje os livros de história foram queimados. Hansi Flick acaba de fazer o impossível. Fique até o final do vídeo, porque vamos comparar o Barça de Flick com o Barça de Pep Guardiola. Quem é melhor? Agora vamos ver. Clique no botão de curtir e se inscreva para mais vídeos como este de História do Barça, Homem, História e Presente. Claro, porque vamos conhecer absolutamente todos os detalhes. Vamos para o vídeo. Eu gostaria de começar este vídeo dizendo que qualquer tempo passado nos parece melhor. Se olharmos para Rafinha, vemos o presente. Vemos um jogador de categoria que no ano passado esteve perto. Na minha opinião, ele deveria ter estado no top 3 para ganhar a Bola de Ouro. Não foi assim, mas acho que ele nos deu uma temporada para não esquecer por muito tempo. E claro, ver uma imagem de Messi traz nostalgia, faz lembrar tempos passados que eu, pelo menos, achava que não se repetiriam. Mas hoje não vamos falar apenas dos melhores jogadores, vamos falar com dados. Qual time era melhor, o de Flick ou o de Pep Guardiola? Antes de mais nada, vamos analisar os primeiros 105 jogos de Flick e os primeiros 105 jogos de Pep Guardiola. E com os dados em mãos, vemos que o Barça de Pep em jogos marcou 250 golos, o que é realmente impressionante. Levem também esse dado em consideração. O Barça tinha acabado de fazer o corredor de honra para o Real Madrid e vivia um momento histórico ruim. E além de uma limpeza absolutamente sem sentido, porque o próprio Pep Guardiola provocou a saída de Ronaldinho e Deco, entre outros. Então, na verdade, esse Barça, a princípio, não parecia muito promissor, mas a chegada de Guardiola mudou absolutamente tudo. E bom, resumindo, esse time era uma verdadeira locomotiva, não só pela forma como jogava futebol, também pelos gols que fazia, mas acima de tudo, pelos craques. Por Messi, por Xavi, por Iniesta, por Henry, por Eto'o. Eram jogadores de outra galáxia, eram jogadores que faziam você vibrar, que faziam você sentir o futebol de uma maneira apaixonante. E a verdade é que muita gente se apaixonou pelo Barça por causa do Barça do Pep. Por sua vez, o Barça de Hansi Flick fez mais gols. Aí está, 105 partidas, 303 gols. A verdade é que para mim também é impressionante, porque eu não esperava esse dado. Mas o Barça de Flick marcou mais gols historicamente do que o Barça de Pep Guardiola. Aqui precisamos fazer uma ressalva. É fato que, apesar de termos feito mais gols com Flick, o Barça de Pep Guardiola ganhou todos os títulos da sextupla coroa. É verdade que o Flick também esteve muito perto de ganhar tudo, mas aquela eliminatória contra a Inter estourou a bolha. Mas ainda assim, acho que Flick tem uns números que são realmente lendários, mas vamos analisar um pouco mais a fundo, precisamente, o Barça de Flick. E se tem algo que sempre caracterizou o treinador alemão desde o início, é essa linha adiantada, com uma defesa no meio-campo e tendo que correr sempre mais de 40 metros nas costas. Claro, isso é algo que ele já fazia na seleção nacional com a Alemanha. Ei, e é verdade que desde o começo criticaram o Flick dizendo que o jogo dele é muito arriscado. E é verdade porque, como eu disse, você joga com mais de 40 metros nas costas. E outra coisa que também é verdade é que Flick, apesar das derrotas, quando perdeu, sempre disse: não vou mudar minha filosofia. Algo muito característico sim de Pep Guardiola. E claro, o sucesso tanto de Flick quanto de Guardiola reside em uma figura-chave. Uma figura que abrange praticamente tudo. Claro, com a ajuda dos seus companheiros, mas com o foco no número 10. Um é Messi, o outro é Lamine Yamal, e não vou entrar em quem é melhor, porque, claro, para mim os dois estão em um nível estratosférico acima da média. Messi é o maior da história e está no fim da carreira, enquanto Lamine está começando e tem bons números. Já analisamos isso em outro vídeo. O próprio Lamine Yamal, com 18 anos de idade, está por enquanto, e só por enquanto, acima dos números de Leo Messi. Isso não significa que ele seja melhor ou pior, apenas que, nessa idade, Lamine Yamal conquista mais do que Messi. Ele conseguirá manter esse desempenho com o tempo? É complicado, mas não é impossível. Aliás, vou te dar 3 segundos para você deixar um like nesse vídeo incrível. Obrigado. E continuando com a comparação, podemos dizer tranquilamente que o Barça do Flick é muito mais vertical do que o Barça do Pep. Um Barça do Pep que precisava praticamente de 600 a 700 passes para marcar um gol. O Barça do Flick, com 5 passes, se viu diante do Newcastle com 3 passes. Literalmente que foram uma obra-prima. O Barça chega na cara do gol
Eu volto a dizer, não quero dizer que seja melhor nem pior, mas se você me perguntar minha opinião pessoal, claro, eu prefiro o Barça mais vertical, o Barça do Flick. Por quê? Simplesmente porque o Barça do Pep poderia até chegar a te entediar no momento em que não encontrava o espaço exato. Porque tanto Xavi quanto Iniesta, quanto Sergi Busquets buscavam ser arquitetos do futebol, procurar o milímetro, procurar o centímetro. Para Leo Messi, Eto'o, Henry ou quem fosse, para marcar o gol. Esse Barça, como eu disse, com 3 passes, chega na frente do goleiro e faz o gol. E agora sim, aqui está. Por isso todo mundo veio a este vídeo, para relembrar essa baita escalação, que me parece uma verdadeira maravilha. O Barça jogava com Víctor Valdés, Eric Abidal, Piqué, Marques e Dani Alves. E no meio-campo jogavam Yaya Touré, Xavi e Iniesta. Busquets estava apenas começando. O ataque, claro, característico e inesquecível, com Messi, Henry e Samuel Eto'o. A verdade é que, bom, sinceramente pode ser perfeitamente um dos melhores 11 que o Barça já teve, historicamente, há muito tempo. E tenho certeza de que será lembrado por muitos de vocês e com certeza os mais jovens, jovens que não viram esse Barça. Já posso dizer para vocês que isso era um verdadeiro prazer ver eles jogarem. Aí estão os dados, aí está o sextete histórico que Pep Guardiola conquistou, a inteligência, a capacidade de surpreender o adversário, o muro defensivo, o arquiteto Xavi e, claro, Messi. Eu diria que tudo isso é o mais destacado, embora sinceramente eu destacaria absolutamente tudo daqui. Fico com o que acabei de te dizer. Um Barça eficiente no ataque e, claro, muito sólido e muito firme na linha defensiva. E para fazer a comparação, este é o último Barça que vimos, o que fez 7-2 no Newcastle, 8-3 no confronto da Liga dos Campeões. Um Barça que joga com Joan Garcia, Eric Garcia, Cubarsí, Gerard, Martín e Cancelo, Bernal, Pedri e Fermín, e na frente o trio mágico com Lewandowski e Rafinha, e claro, Lamine e Martínez. Já dissemos que é um Barça muito mais vertical, basta ver o resultado e, claro, nem precisa dizer que é um Barça com menos super craques. Já naquela época do Pep, já tinha Messi, tinha Xavi, tinha Iniesta, eram jogadores de outro mundo. É verdade, aqui temos, claro, o Lamine, temos o Pedri, temos o Rafinha, mas não tenham dúvidas de que o Barça do Pep era um time melhor, isso é claro. E além disso, acima de tudo, o mais notável é que esse Barça do Flick, talvez o ponto mais fraco, é a sua defesa. A verdade é que somos uma bagunça. E muitas vezes, times que praticamente nem precisavam chegar perto do gol, acabaram fazendo 1 ou até 2 gols na gente. E claro, na média de gols também dá pra ver como o Flick está um pouco acima do Pep Guardiola. Hansi Flick tem uma média de 3 gols por partida, enquanto o próprio Pep Guardiola tem uma média de 2,4 gols por partida, o que também é muito bom, mas o Flick ganha dele. Como reflexão, não se trata de apagar o passado do Pep, nem de ficar só com o presente e o futuro do Flick. Simplesmente precisamos entender que o futebol evoluiu para um jogo mais físico e de velocidade extrema. O Pep foi o passado, Flick é o presente, cada um que fique com o que quiser. Isso é simplesmente para analisar 2 verdadeiros monstros, o que o Pep Guardiola nos deu em seu tempo e que Hansi Flick está nos dando agora. Minha pergunta é, se você tivesse que jogar a final da Champions, você ficaria com o 1-0 tático de Pep ou com um hipotético 4-3 totalmente frenético de Hansi Flick? Comenta abaixo e espero que tenha gostado do vídeo. Barça ontem, hoje e sempre!